Bem-vindo ao canal Voz Divina, sou o pastor Hortêncio e estamos a transmitir o programa My Testimony, o programa que traz histórias de grandes homens e mulheres de Deus. E hoje estamos com o nosso pastor Belo. Pastor Belo, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E antes de entrarmos na entrevista, como estamos a tratar de um programa espiritual, queria pedir ao pastor para fazer uma oração, aquilo que está no seu coração. Amém. Santo Deus, eu quero te agradecer por tudo, por este momento, por esta entrevista que o Senhor concedeu. Também que o Senhor possa abençoar a equipe que está neste trabalho, tanto o pastor também que providenciou este encontro. E tudo entregamos nas tuas mãos, que o Senhor possa guiá-los, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, por estar no nosso programa. E vamos começar com uma pergunta muito simples. Nós queremos saber quem é o pastor Belo. Neste caso, não é pastor Belo, antes de ser pastor Belo. Né? Bem, antes de eu ser pastor, Antes de se converter? Antes de me converter, eu era músico. Ok. E tempos depois, passei a ser um promotor de eventos, de espetáculos. Ok. E mais tarde, DJs em discotecas. Era um dos grandes DJs da praça, aqui em Nampula, nos distritos. Ok. E depois desci para a música. Sim. Cantei. Mais tarde, por uma influência de um amigo que vinha de Maputo, apaixonei-me na produção de música. Eu sempre gostei de música e entrei na música e abri um grande estúdio aqui na cidade de Nampula. Era um estúdio conhecido quase todo o norte. Ok. Mesmo no centro, sul, músicos vinham para lá fazer produções musicais. Sim. Eram músicas mundanas naquela altura. Sim. Então esse era o meu passado. DJ, músico, produtor, tudo era uma mistura, eu fazia tudo. Ok. E agora, como que saiu da vida anterior para uma nova vida? Foi através de um amigo de Maputo? Não. Na verdade, eu já ouvia falar de Deus, Cristo, mas por um período eu fiquei doente. Okay. Adoeci por uns 6 meses. Foram 6, 9 meses doente. Eu ia para o hospital, voltava, passei por curandeiros, tratamentos tradicionais, mas não encontrei a cura. Okay. E um certo dia, minha família decide me transferir para Maputo para fazer um tratamento, porque em Nampula não estava conseguindo. Sim. Mas eu me recordo que quando saí de Nampula para Maputo, o médico que estava a me assistir, ele disse que não tinha cura médica, tinha que ser tradição, porque eles não estavam a ver nada. Assim. E eu fiquei mais doente por saber aquilo. Só por ouvir isso. Só por ouvir, e foi muito difícil. Eu subi avião inconsciente para Maputo. Okay. E eu me recordo que certa vez, quando o avião para na beira, eu fui para a casa de banho naquele intervalo e apanhei sono na pia. O avião ficou na pista muito tempo, falta um passageiro, porque eles sabiam que o passageiro que estava aqui não estava bem. Okay. Procuraram, depois quando eu despertei, estava incomodado, subi o avião, fui a Maputo. E Maputo também não conseguiu solução. Foi quando eu, não quero falar de igrejas, né? E eu estava assistindo um canal e falei falar de Cristo cura, eu aproximei. E passei por aquela igreja e ensinaram-me a orar. Okay. Mas aquilo foi rápido. Foi tão rápido que eu percebi logo aquela voz do Espírito Santo. Naquela altura eu não sabia que era Espírito Santo. Sim. A pessoa que me instruiu disse assim: acorda à noite e ora, Deus vai libertar você. Uau. Eu ouvi aquela palavra. Peguei aquela palavra, fui para casa, em casa da minha irmã nessa altura, eu vivia no 12º andar. Sim. E eu, bem doente, à noitinha, acordei, eram 3 da manhã. Sim. E eu saí para a varanda. Sim. Ajoelhei-me e comecei a orar. Minha oração foi muito rápida porque eu não sabia orar. Deus, eu estou muito cansado. Se realmente você cura, me liberta disso. Sim. 9 meses, eu já estava acabado mesmo. E naquela altura, eu ajoelhado, senti como se eu estivesse num sítio quente
e alguém acabou de me tornar água gelada. Uau. E começou a gelar de baixo. Sendo um alívio. Não, é uma coisa que veio lento mesmo. Uau. Eu comecei a sentir aqui a gelar, aqui a ficar quente. Sim. Aquilo, e fiquei todo eu frio. Mas aquele momento eu fiquei assustado. Mas o que é isso que está acontecendo? Sim. Mas o que está acontecendo comigo? Uhum. E eu fui para dentro, dormi, e desde aquele dia eu não vi aquela doença. Desapareceu. Desapareceu, não percebi como foi. Um milagre de cura. Foi um milagre de cura, porque a doença como é que era? Eu de repente perdi ar Ok. e não conseguia respirar, e o meu estômago flutuava e eu nem conseguia comer tudo que comia, sair estômago, problemas de ar, e naquele momento tudo sumiu. Do nada, uma oração, nenhum homem me pôs a mão assim, dizer que recebi cura por alguém. Não, foi assim que eu peguei o milagre. Só a própria fé, o almejo que já tinha, Exatamente. o cansaço que já tinha da vida. Uhum. Uau, isso é muito E interessante. nessa altura era músico, era produtor, como era muito famoso, e quase todo o norte, mesmo Quilimane, Maputo já era conhecido no mundo da fama como músico, produtor, DJ, ou muitos músicos que hoje ainda estão aí, que são músicos, passaram por mim, até produtores que eu formei quando eu estava lá no mundo. Ok. E quando eu voltei, o desafio foi maior, Uau. porque eu não conhecia a palavra, Sim. mas Ainda era encontrei o milagre, sim. Sim. Eu disse, tenho que encontrar esse Deus. Andei por muitas igrejas à procura de Se enquadrar. me enquadrar, mas por fim foi quando caí na igreja Shekinah. Ok. É interessante que quando eu passei naquela igreja, era uma igreja simples de capim, Sim, feita ela de capim. Eu disse, quero nesta igreja. Uau. E quando eu saio, me receberam exatamente por pastor Coelho. Foi a primeira pessoa que me recebeu. Ele também estava tão simples, nem parecia pastor naquela altura. É pastor, sim. E eu cheguei, o culto a terminar, eu estava a chegar. Sim. Então perguntei e comecei a frequentar o culto. Mas não abandonei o meu trabalho, Sim. porque dava muito dinheiro. Ok. Era produtor de música. Sim. Fazia pirataria de música. Quer dizer, eu fornecia músicas, gravava, estampava discos. E as pessoas, eu tinha um sítio que não se dormia. Os homens trabalhavam toda noite porque tinham que fazer discos, as pessoas tinham que colocar nas caixas para ir vender nas ruas, outros vendiam nos estaleiros, outros vendiam em Quilimane, saíam pessoas de Quilimane, Angoche, vinham gravar ali, porque na altura não se gravava discos. Ok. Mas eu já tinha aquele material, estampava e tudo. Não pula a pirataria que estava na estrada, vinha da minha casa. Eram filmes, eram músicas, e eu já tinha um projeto de músicos, eram os músicos mais famosos, era um projeto bem conhecido. E por aí, era muita coisa. Eu conseguia 10 mil por dia. Uau. Mas eu gastei todo o dinheiro na medicina, não encontrei cura. Todo o dinheiro. Eu não encontrei cura. E interessante que quando eu volto, comecei a frequentar a igreja e Deus diz para mim, agora você tem que dar testemunho aquilo que você provou de mim. Sim, sim. Foi quando eu aproximei numa igreja, Shekinah, e a primeira coisa que eu pedi para o pastor Coelho, eu disse que eu quero evangelizar. Uau. Ele criou um grupo de jovens e me deu. E interessante, primeiro caminhava, eu andava quilômetros com jovens. Aquele grupo foi desaparecendo, fiquei sozinho. Fiquei sozinho, eu continuei a caminhar sozinho. Uau. E eu recordo-me que cheguei até aqui em Mareira com alguns jovens, não houve sucesso. Cheguei numa zona lá em Namiteca, não tive sucesso. Sim. E parei porque não tinha experiência naquilo. Sim. Continuei frequentando na igreja e como eu estava na música na igreja, virei músico. Comecei a cantar na igreja, a trabalhar com som e tudo. Mas sempre vinham músicos, quero produzir. E aquilo já estava a me incomodar. Sim, sim. Vinham propostas de pôr músicas nos casamentos, era muito dinheiro. Eu, de repente, aquilo já vinha incomodando para mim. Ok. Tá vendo? Vinha me incomodando, porque aquilo batia no espírito, batia... Depois como posso deixar isso? E na altura eu não estava casado, eu estava a viver com minha esposa, Ok. tínhamos um filho e... como é que eu vou deixar isso? Vou sobreviver como? 10 mil por dia. Era 10 por dia, porque ganhava aqui, ganhava... Nesse tempo, creio que era muito dinheiro. Há 15 anos, 10 mil por dia. Yeah. Estava a fazer 15 anos, 10 mil por dia. Já era muito Era dinheiro. muito dinheiro. Para largar tudo não era fácil. E certa vez o pastor Coelho pediu para viajar comigo Sim. para
Moma, porque tinha um trabalho lá também que ele começou em Moma. Ele disse, vamos viajar juntos. Já pelo caminho ele diz para mim, pastor, tu tens sido uma bênção na igreja, mas o teu dízimo eu não quero. As tuas ofertas eu não quero, porque vem de um sítio que não é de Deus. Okay. Então esse dízimo eu não quero lá na igreja. Eu fiquei, o que eu faço? Vou viver como? E ele disse, não, faz o seguinte, abre uma escola de informática, tira todos os teus computadores, faz uma escola de informática de Deus. Eu ouvi a voz do pastor, cancelei tudo e abri uma escola de informática. Mas o estúdio eu não fechei. Okay. O que eu fiz? Ainda tinha esperança de receber dinheiro? Talvez eu vou colocar outra pessoa. E chamei uma outra pessoa no meu lugar. Sim, para continuar com o trabalho, né? E a pessoa continuou, e é onde eu comecei a promover muitos produtores. Okay. Mas mesmo assim eu não parei. Mas o que eu faço? Eu disse, não, para eu parar essa tentação que eu tenho que fazer é destruir o estúdio. Eu destruí, desmontei mesmo. Tirei a maquinaria toda, deixei para minha casa, vendi outro material e deixei. Só assim consegui me livrar do estúdio, porque para a gente se livrar de algo, nós devemos queimar ou deixar desaparecer aquilo na nossa vida. Se continua perto, você não vai conseguir deixar, porque a coisa está perto. Sim. Então foi assim que eu consegui largar e continuei a servir. Anos depois fui consagrado diácono e casei pela igreja. Registro, igreja, tudo isso, mas tudo foi pastor Coelho a discipular, a me conduzir, casa, ele até tinha me dado um mês. Sim. Não, um ano deve casar, falhei. Segundo ano falhei, no terceiro, não, foi segundo ano ele disse para mim, porque pastor Coelho era sempre assim para mim. Como filho. Como filho, ele disse, agora não preciso de festa, se não há festa, casa. Eu, não, sem festa não vou casar. Não, você está a demorar 2 anos à espera, você não quer casar. Casa sem festa, traga sua esposa, vai no altar. Vamos casar. E na altura eu trabalhava num sítio chamado Copacabana. E eu era DJ, mas depois quando eu largo esse mundo, ele passei a trabalhar para os seminários. Eu disse para ele, não quero mais. Ele disse, mas como? Ele confiava muito em mim. Então ele disse, pronto, já não vou usar mais isto. O próprio dono do restaurante acabou fechando aqueles eventos porque eu já não estava ali. Quem quisesse fazer casamento no Copacabana tinha que trazer seu aparelho. Porque ele confiava em mim para controlar aquele instrumento, aquele material. Então passei a trabalhar nos seminários. E na altura eu fui para falar com ele que eu quero casar, eu quero o salão. E engraçado, Deus abençoou. Ele disse, quantas pessoas? 150 pessoas. Ele disse, eu vou alimentar 150 pessoas, vou te dar o salão, tudo de borla. Foi assim que eu consegui casar, com aquilo que a família foi contribuindo, a igreja. E tudo foi bem, isso aconteceu. Só que um tempo depois, o pastor Coelho sempre me levava para o monte, junto com alguns jovens, para a oração. E eu sempre sentado no monte, e uma voz que me aparecia, vai por essas montanhas, prega o evangelho. 3 anos, vai por essas montanhas, prega. Eu fui resistindo. Eu me recordo que certa vez estava a comer e peguei o garfos, né? Sim. Na altura que eu tento pôr a comida, minha mão não entrava na boca. Mas é um tremer forte mesmo. Sim. E eu não estava a entender porque estava a tremer. Aí apareceu-me uma voz. Eu disse para você pregar a palavra. Parei de comer. Conversei com o pastor Coelho, eu disse, eu preciso de chegar numa zona lá pelas montanhas. Ele disse, mas que zona é essa? Eu disse, vai, abençoa o homem. A igreja abençoou, eu comecei a ir. Mas quando eu estava aí para lá, peguei um jovem daquela zona, Maratane, chamamos Cabeça do Velho, não é? Sim. Então eu caminhei para lá com esse jovem, mas a gente se perdeu lá pelas montanhas e eu não sabia por onde estava a ir, mas eu queria pregar a palavra. Cheguei lá, graças a Deus, encontrei famílias, pessoas embriagadas, muita maquia ali, muita feitiçaria ali, não havia igreja. Aí comecei a pregar a palavra e foi a primeira igreja que Deus me usou. Com a ajuda da igreja, alguns irmãos, a igreja, até hoje a igreja está lá. E mais tarde aparece um outro homem de Deus. Ele diz para mim, um pastor diz assim, pastor, eu sinto que a tua família está atrás, a tua esposa está atrás.
para com tudo e concentre-te na família. Foi muito difícil para mim, porque eu estava empolgado em pregar o Evangelho. Sim, tem sido a luta de muitos homens de Deus. É. Eu tenho falado com muitos pastores, tem sempre essa dificuldade. O ministério e a família. Aqui é um ministério também, a família. E era um missionário, pastor Rafael, Ok. em que também ele tem aliança Com a igreja Chiquilá, pastor Coelhos, ele viu isso em mim e disse para ele, para um ano. Eu briguei até com o pastor Coelho, disse, por que eu tenho que parar? Ele disse, eu não posso. me infiltrar algo que Deus falou num outro pastor. Se tu tens que reclamar, é com ele. Sim, sim. Ok. Eu parei um ano, mas a igreja lá permaneceu. Depois de um ano, eu fiquei a servir na igreja e comecei um novo trabalho bem na minha zona, na Miteca. A igreja cresceu. Depois, mais tarde, a igreja tirou-me. Fui trabalhar em Maratane numa igreja, mas não era pastor ainda. E também fiquei a trabalhar em Maratane numa igreja que temos em Maratane. Servi lá durante 2 anos, né? Foram 2 anos. E depois daqueles 2 anos, voltei para a igreja mãe. E mais tarde continuei a abrir a mesma igreja na Miteca. Criei uma estrutura, a igreja cresceu e fundei mais uma segunda igreja. E a igreja cresceu, foi no ano antepassado, né, que a igreja consagrou-me pastor. Ok. E foi mais ou menos assim a minha história, né, resumida. E hoje comecei um novo trabalho em uma zona que eu nem posso imaginar, nem explicar, o pastor não vai saber, é muito longe, é mesmo. Depois de Namigonha, na cabeça de velho, uns quilômetros. Já atravessei a montanha, já estou num outro sítio. Para lá não chega carro. Ok. Para tu chegares lá é só moto. E é entre montanhas, uma confusão. Você quando imagina chegar lá, é uma viagem com muito sacrifício. E já comecei lá um novo trabalho, a igreja está a crescer. Já está lá um líder que discipulei lá, que está a cuidar daquele povo lá. Também na Bigonha, um líder que está a cuidar daquele povo, mas sempre com cobertura da igreja. E ao ouvir o seu testemunho, pode ouvir a palavra voz divina mais de 2 ou 3 vezes. Eu gostaria de perguntar o que significa para ti a voz divina na sua vida? Só olhando a Bíblia é uma voz divina, a escritura divina, inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Então, o programa é Voz Divina. Eu até gostaria de perceber porque é Voz Divina, porque é a entrevista em que os pastores estão aqui. Talvez o que nós falamos vem de Deus, pode ser isso, né? E Voz Divina é algo que vem do alto e nós recebemos e somos instrumentos dessa voz. Sim. Para a glória do nome dele, não para a nossa glória. Então nós fizemos o papel de Deus, fazemos o papel de Cristo aqui na terra. Uau. E quando eu estava a escutar a história da sua conversão, eu tenho notado algumas pessoas quando se convertem, entram com muita força, com muita fé, começam a evangelizar, Ok? a andar quilômetros e quilômetros. Depois chega um momento na vida que aquela força desaparece, aquela fé. Eu diria que até hoje continua caminhando com a mesma fé, a mesma paixão para Deus. Das vezes, eu não me recordo em nenhum momento parar em amortecer a fé em servir Deus. Ouvi uma palavra de um grande homem de Deus, pastor Semente, diz que cuidado entrar na boca do tubarão. Okay. Jonas, Sim. Quando tentou fugir o chamado, ele foi engolido. Okay. E essa palavra ficou comigo muito forte. Então, não só por aquilo que Deus fez na minha vida, eu sinto que tenho que compartilhar. Porque eu tinha tudo, mas nada conseguiu e Deus mudou a minha vida. Então, não vejo ainda obstáculo para parar o chamado. E nem nenhum homem pode parar. Só Deus pode me parar. Eu nunca tive isso, vou parar, não, nunca me apareceu. Se alguém tenta me parar, eu vou continuar do meu jeito, porque o que eu tenho que me concentrar é em Deus. É o que aconteceu com Paulo, aliás, Pedro, né? Sim.
vi a história do Pedro, o que aconteceu com eles. Tentaram parar, ele disse, prefiro mil vezes ouvir a voz de Deus do que os homens. Ele sofria perseguições, lutas, para de falar o nome de Jesus. Ele disse que eu não paro, só se Deus me mandar parar. Essa é minha força, só Deus pode me mandar parar. E se alguém hoje perguntasse para ti, por que você crê em Jesus Cristo? Qual seria a sua resposta? Na verdade, eu creio em Jesus pelo seu amor. Eu não podia dizer porque morreu na cruz pelos meus pecados. Ele foi por lá por nosso amor. Sim. E todo indivíduo, um ser humano, sente-se melhor onde existe amor. Okay. Mesmo num casamento onde não há amor, o casamento não dura. Então, Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para todo aquele nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então, ele diz, vem a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Onde é que eu posso estar aqui? Sim. Então, não encontro outro caminho para encontrar Cristo. Minha família, tudo que eu tenho, que eu faço, é para a honra e glória de Jesus Cristo. Não há nada que eu não faço que não pertence a Ele. E fiquei muito interessado também em saber sobre a sua família. Uma das perguntas que eu tenho feito aos líderes, pastores, é que como que eles conseguem dividir o seu tempo da família e o tempo do ministério. Então, mas neste vertente que eu gostaria de perguntar como que avalia a sua influência dentro da sua própria família, começando na sua própria casa, porque eu conheço muitos pastores que são influentes fora, nos seminários, nos eventos grandes, mas às vezes em casa os filhos não sentem aquele grande homem, aquele amor, aquele pastor. Como que você avalia na sua própria vida a sua influência dentro da sua família? Como que tem feito para fazer a tua família perceber o amor de Deus, influenciar a sua família nos caminhos de Deus, como tem se preocupado com as outras pessoas? Casamento, lar é um desafio, né? E Efésios 5 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Assim como também o homem, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, o homem deve ser o cabeça da família. E esse versículo é um versículo que eu sempre peguei. Vamos pensar bem, nós os dois. Sim. O que Cristo fez pela igreja? Se o Cristo é o cabeça, Ele entregou-se a si pela igreja, para resgatar a igreja. Então, eu, olhando na palavra, eu fui perceber que a responsabilidade do lar é do homem, é do cabeça. Okay. E qualquer situação num lar, num casamento, o culpado sempre é o homem. Okay. Se há divórcio, você se deixou tua esposa hoje, divorciou, você não pode dizer não porque minha esposa fez isso. A culpa sempre cai para o homem. Por isso que no livro de Gênesis, Deus, quando apareceu a Adão, ele não procurou Eva. Sim, sim. Mas a Eva foi a primeira, por isso ele disse, a mulher que tu me deste. Então o homem não pode culpar. Então a responsabilidade do casamento é do homem. E na verdade é um desafio. O maior desafio para mim é o meu lar. Seu lar. Sim, minha casa é o maior desafio. Lá fora não é muito difícil para mim. Sim, sim. Então a minha família é mais difícil porque onde a minha família se dispersa, porque a Bíblia diz que o bispo que governa bem a sua casa, esse que deve governar a igreja. Pensamos diferentes, nos conhecemos muitos anos e ainda até hoje estamos nos a conhecer. E eu poderia dizer que até hoje eu ainda preciso de me converter mais, minha esposa precisa se converter mais, até atingir a plenitude de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Então, os meus filhos, por exemplo, o meu filho mais velho está nas mãos do professor Coelho. Ele está mais com o professor Coelho em relação, em termos de ministério. Sim, eu tenho o meu trabalho em casa, ministerial para o meu filho, mas quando ele está a seguir, ele não serve ao Ele está mais no professor Coelho, porque ele é músico. Toca instrumentos, toca bateria, música. Mas tem tempo devocional na sua família? É interessante essa pergunta porque tem sido muita luta. Há um tempo que eu tenho momentos, dias seguidos, hora X já é devocional.
Há momentos que a gente falha, mas temos que repor. Repor aquele dia. E muitas vezes eu tenho chamado os meus filhos todos e ora um por um. Às vezes começa mais novo, termina com o mais velho. Começa mais velho, termina com o mais novo. O mais novo tem 8 anos, ele tem orado. Ele também faz parte desse grupo de oração. E ele nem consegue até... É o primeiro sempre a dizer, papai, quero dormir, estou a pedir oração. Epa, vamos dormir. Ele diz, papai, não oramos. Mas eu não quero dizer que sou perfeito. Há noites que nós esquecemos. Ela chega cansada, eu chego cansado, a gente dorme. E muitas vezes eu oro com os dois, tenho 2 filhos. Todo mundo dormiu, ficamos nós homens a orarmos. Às vezes falho, fico sozinho a orar. Sim. Então a vida sempre tem sido assim. E o único desafio que eu tenho hoje, é interessante quando o pastor me fez essa pergunta, é vida devocional na minha família. Então, tentar colocar como um padrão, hora X, sim, sempre tem que ser esta mesma hora, mas sempre a mulher está na cozinha, porque se vamos começar, jantar às 21, às 22, está difícil encaixar um período, porque outros vão à escola, outros têm que preparar a lição, então aquilo o nosso devocional é flexível, espontâneo. Sim. Okay. Eu gostaria de terminar o programa, principalmente olhando neste aspecto da família, que o pastor deixe uma palavra para as famílias que estão assistindo o programa. Não percebi, famílias da igreja? Família em geral, aquilo que eu podia pedir ao pastor, fazer uma oração no fim do programa para as famílias. Se for para deixar uma palavra para a família, marido, mulher, qual é a palavra que diria para eles? O conselho que eu deixo, né, é de permanecerem na palavra e oração. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E não tem como um cristão caminhar sem viver a palavra. A Bíblia diz que temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Orar sem cessar. O mundo que nós estamos hoje tem um príncipe, que é Satanás. Então, é difícil viver neste mundo sem Deus. Por isso que Jesus está de braços abertos. Então, o conselho que eu dou, não abandone as igrejas, permaneça na palavra, sempre esteja em oração. É a única ferramenta para nós conseguirmos vencer o inimigo desse século e atingirmos a salvação em Cristo Jesus. Obrigado. Vamos terminar com essas palavras do pastor Belo. Então, família, nós precisamos de estar perto de Deus. Nós que somos homens também ouvimos aqui, nós temos que nos responsabilizar. Nós somos responsáveis pela nossa família, tanto na área material e a área espiritual também. Então eu quero pedir a você que é o pai da família, que seja forte, e você também que é mulher também, seja uma boa auxiliadora. E desculpa, eu quero agradecer ao pastor Coelho pela paciência, que é um grande homem de Deus. Ele foi muito paciente, porque eu fui um jovem muito rebelde, duro, difícil para ele, mas sempre ele é um pai de verdade, com muita paciência. Quando eu falo de pastor Coelho, aquilo toca, é muito paciente, é um homem de Deus, e que Deus abençoe o pastor Coelho e os outros pastores também que têm influenciado muito a minha vida espiritual. Muito obrigado por todos. Amém. E também ao pastor que convidou-me para este programa e fez-me repisar o meu passado. É difícil sempre eu mexer nisso, mexer no passado, isso sempre nos faz voar mais. Sim, muito obrigado pelo convite. Então terminamos o nosso programa neste sentido. Deus abençoe a sua família. E eu sou o pastor Hortêncio. O programa foi My Testimony. Esperamos estar contigo na próxima edição. Deus abençoe.